Artigo 19, ainda falando sobre o endosso, porque o endosso do cheque pode ter certeza onde figuram as questões mais difíceis de concurso público, né? O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. O que está falando aqui? Que o endosso é lançado no cheque, né? Ou seja, no verso dele, né? Ou na folha de alongamento. Você vai endossando, você prega uma folha de alongamento certinho no cheque e nessa folha ele tem mesmo validade. Mandatário com poderes especiais, pode ser por procuração, né? Ok. Primeiro, o endosso não pode designar um endossário constituindo apenas da assinatura do endossante, endosso em branco, só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Ó, o endosso não pode designar endossatário, né? Constituindo apenas a sua assinatura. O que ele está falando aqui, né? O endosso é o seguinte, né? O endosso é o seguinte. O que está falando aqui, ó? Vamos lá, ó. Tá? Aqui é o cheque, né? Então, aqui é o cheque da LAC. Antônio Silva é o beneficiário, tá? O que está falando aqui? O endosso não pode, esse cara aqui, ó, ele vai passar, o Antônio vai passar para Pedro. Então, o que ele tem que fazer só aqui? Qual que é o papel do Antônio? É só assinar, escrever o CPF, RG e datar. Pronto, só esse é o trabalho. Tá? Então, o Antônio não pode designar o endossatário. Ou seja, não pode colocar o nome do Pedro, né? Excelente, cara. Excelente questão de concurso, hein, cara? Olha aí, excelente questão de concurso. A assinatura do endossante ou a de seu mandatário com poderes especiais, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída na forma de legislação específica por chancela mecânica ou processamento equivalente, né? O que é chancela mecânica, né? É mecânica, né? Vamos supor grandes empresas aí, monstruosas empresas, né? Monstruosas empresas que recebem aí, de varejo, que recebem aí milhares de cheques todos os dias. O que está falando? O seguinte, está falando que ele pode colocar chancela. O que é chancela? É tipo um carimbinho, né? Uma vez o cara, o dono da empresa está lá, ele não, entendeu? Ele não pode ir lá assinar todos esses cheques, fazer todos esses endossos aí, então pode ser por chancela mecânica, né? Eu já vi uma chancela dessa quando eu trabalhava no governo do estado. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. E o endosso é em branco, pode o portador. Então é o seguinte, olha só. Então o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Então o cheque é um título de crédito autônomo, puro e simples. Quem está com aquele cheque está com tudo, né? Feito o endosso. E o endosso em branco, né? Ou seja, o cara vai virar lá e vai assinar Antônio da Silva. Pronto, né? É o portador. Então está lá o portador. Então o portador daquele cheque, ele tem o direito de todos os direitos do cheque, né? Então ele pode. O que ele pode fazer? Primeiro, preencher. Ele pode completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa, né? Então ele pode colocar, ele pode completar com o nome de outra pessoa. Então esse é o endosso lá em branco, né? Colocou lá em branco. Aí a outra pessoa que receber, ele pode o quê? Completar e colocar o nome de outra pessoa. O que ele pode fazer também? Ele pode endossar novamente o cheque em branco a outra pessoa. É um título de crédito, então ele pode circular, né? E, finalmente, ele pode o seguinte, transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Tá? Então, ele pode pegar o cheque que ele recebeu endossado já, né? O cara lá transferiu o direito dele, porque todo cheque acima de R$100 tem que ter o beneficiário, tem que ser nominal, essa é a regra do lei do cheque. Então, ele recebeu, ele vai lá e entrega para o cara, sem entrega, né? Faz a tradição pura e simples. Está aí para vocês, artigo 20, né? Ah, professor, esse cara cai em prova de concurso?
Caiu. Vem comigo. Banestes e Decam 2012, cargo de escriturário. A Lei 7.357 de 85, que é a lei do cheque, dispõe sobre o cheque, dá outras providências sobre os requisitos essenciais da circulação do endosso, cruzamento e da compensação de cheques, assinale a alternativa correta, né? Então, o comando da questão, ele quer o quê? A alternativa correta, ele quer que a gente fale sobre o cheque, né? Vem comigo aqui, tá? O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque? Sim, todos os direitos. Então, o beneficiário está abrindo mão e está transferindo para o endossatário, né? O quê? Todos os direitos do cheque, certo? Positivo, né? Se o endosso é em branco, o cara só fez o quê? Só assinou no verso. O portador do cheque pode completá-lo com o seu nome ou com o nome de outra pessoa? Claro que pode. Se desejar, pode transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e endossar. E aí, professor, essa questão top de linha, ela foi Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 20 da Lei 7.357. Prova, prof. Provo, está aqui, ó. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa, endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa, transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar. De novo na questão, o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, o portador do cheque pode completá-lo com o seu nome ou com o nome de outra pessoa. Se desejar, pode transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar. Top, né, cara? Poucas pessoas acertaram uma questão dessa, porque não entende, cara. Os caras estudam de uma forma superficial, o cara estuda com uma apostilinha, cara. B. O cheque é pagável à vista ou a prazo? Errado, porque cheque é um pagamento à vista. C. O cheque deve ser apresentado para o pagamento a contar do dia da emissão. Correto. Prazo, 30 meses. Errado. Prazo, 30 dias. Quando emitido no lugar onde houver sido pago. Ou seja, dentro da mesma praça, 30 dias. O cara colocou meses. Eu, no prazo de 60 meses, errado. Dias, ok? Quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. O erro da questão número C, que o cara trocou meses, né, dias por meses, né? D. O emitente ou o portador de um cheque pode cruzá-lo, né? O emitente ou o portador do cheque pode cruzá-lo, né? Cheque cruzado. O que significa cruzar um cheque? Que ele não quer que seja pago em espécie, né? Que ele seja depositado em um banco. Ok. Mediante a aposição de dois traços paralelos no reverso. Reverso é na frente, né? Ok. Do mesmo. Essa parte aqui está verdadeira. O cruzamento é especial se entre os dois traços houver a indicação banco, né? Ou é o equivalente, o cruzamento geral entre dois traços existe indicação do nome do banco. Está errado, né? O cruzamento especial é o contrário, gente, tá? Ele inverteu aqui, né? Quando está assim, em branco, ele é geral, pode ser depositado em qualquer banco, né? Quando ele é cruzado e tem aqui Banco do Brasil, por exemplo, ele só pode ser depositado no Banco do Brasil. Fechou? Então o erro está aqui, confundiu, né? Letra E. O cheque admite aceite. Está errado, porque quem faz o tal do aceite não é o cheque, é a letra D, câmbio, né? Aí. Falso, né? Questão mais do que top de linha, uma questão aí muito bem trabalhada pelo examinador, uma questão que eu tenho certeza que pouquíssimos alunos aqui acertaram, né? A galera pensa que prova de conhecimentos bancários ela é fácil, não é fácil não, cara, é cheio de coisa aí, né? E você tem que estudar de forma correta. Então aí, a alternativa A é o gabarito correto dessa questão. Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Isso que eu falei para vocês, tá?
Então, primeiro, ó, o beneficiário. Antônio. Não, vamos completar aqui, ó, vem aqui. De novo aqui, vem aqui, ó, primeiro. Ó, emitente. Emitente, sacador, LAC. Tá? Beneficiário. Antônio. Ok? Ok, o que aconteceu? Ó, 2. Antônio endossou para Pedro. Tá? Antônio endossou para Pedro. Transferiu, né? Ó, 3. Pedro endossou para José. José endossou para Maria. Tá? Pergunto, quem que é detentora dos direitos do cheque da LAC? Maria. Ao título de crédito. A circulação. Tá? Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. A LAC não, de novo, a LAC não pagou. Então, Maria pode cobrar de José, Maria pode cobrar de Pedro, Maria pode cobrar de Antônio e Maria pode cobrar da LAC. Por quê? Porque o endossante, no caso José, no caso Pedro, no caso Antônio, eles garantem o pagamento. Maria quer cobrar somente de Pedro? Pode. Qualquer uma. Está lá a assinatura de Pedro, né? Então, o endossante garante o pagamento, né? Olha aí. Né? Então, Maria pode cobrar qualquer um desses caras que ela tem o direito. Ok. Pode o endossante proibir novo endosso. Então, aí o que acontece aqui, né? Já pode, por exemplo, pode aqui, ó, Antônio, tá? Pode aqui, Pedro, tá? Pedro colocar no verso proibido novo endosso. Se Pedro colocar proibido novo endosso, daqui para cá não existe mais, tá? Pode o endossante proibir novo endosso, tá aí. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Ou seja, né? Pedro aqui colocou, não endosso. Pedro colocou não endosso. Né? O que acontece? Daqui para lá, Pedro não responde mais. Tá? Né? Pedro não responde mais. Não endosso. Tá? Ele pode colocar não endosso. Tá? Posterior. Agora, daqui para trás, ele responde. Né? Isso que está escrito aí, professor. Isso que está escrito aí, né? Rapaz, isso aqui é título de crédito, cara. Isso aqui cai em concurso. Pode ter certeza, hein? Aí, o cara não dá muita atenção para cheque, né? 22. Vem comigo. O detentor de cheque à ordem, ou seja, o endossatário, né? É considerado portador legitimado, no caso, Maria. Se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, né? Lá Maria, tudo para trás, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deixa de adquirir o cheque pelo endosso em branco, né? Ou seja, quem tiver lá na tradição, né? Vai passando o cheque, né? Vem comigo aqui, né? O endosso num cheque passado ao portador torna-se endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título no cheque à ordem. Né? Então, está aí.
Então, assim, o endosso num cheque passado ao portador. Então, ele fez o cheque ao portador, aquele cara que está com aquele cheque lá, o cara fez o endosso, né? Torna o endossante responsável. Isso que eu falei, o cara pode pagar nos termos das disposições que regulam o direito de ação. Ou seja, ele pode ser cobrado também. Mas nem por isso converte o título no cheque à ordem. Ou seja, o cara que está lá, que ele passou de entre uma pessoa e outra, né? O cara está o cheque portador, ele passou por 5 pessoas, né? Então, o que está falando aqui? Então, vem cá, olha só. Lá que emitiu um cheque para Antônio. Antônio colocou lá, ele endossou em branco o cheque e passou para Pedro. Pedro passou para José, José passou para Maria. Só que José e Maria não colocaram endosso à ordem, né? Então, o que acontece? Esses dois, como não houve o registro no verso ou na folha de alongamento do cheque, ele nem isso converte o título do cheque à ordem, ou seja, essa pura tradição, ele não é considerado aí endossante. Tem que estar o nome endosso lá, a ordem, assinado, datado no verso do cheque para ele ser cobrado. No caso, vai cobrar somente de Antônio e da LAC. Sebrae OSCP 2018, cargo de analista. Vem comigo aqui, né? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, correto? Pode ser recebido diretamente na agência, em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência, para ser compensado e creditado na conta do correntista. A compensação de cheques é considerado um serviço essencial e não pode ser cobrado pela instituição financeira. Sobre as formas de emissão, assinale a alternativa. Ok, vamos lá. O cheque só pode ser emitido ao portador? Falso. Por quê, professor? O cheque pode ser emitido de 3 formas, né? Ao portador, nominal e não à ordem, né? Tá aí, né? Ou seja, portador sempre até o valor de R$1.000, errado. Até o valor de R$100. A partir de R$1.000, o emitente é obrigado a indicar o nome do beneficiário, pessoa ou empresa a quem está efetuando o pagamento. Errado. Porque não é R$1.000, é apenas até R$100. Está aqui, questão do Banco Central da FAC, né? Letra C. O cheque nominal só poderá ser pago pelo banco, mediante, cheque nominal. Ele colocou lá, a Luiz Antônio de Carvalho, né? Só poderá ser pago pelo banco mediante identificação do beneficiário, ok? Ou a pessoa por ele indicada no verso, ou seja, o endosso, ou ainda por meio do sistema de compensação, no caso seja depositado. E aí, professor, gabarito correto, verdadeira, né? Está aí para vocês, né? D. O cheque ao portador não pode ser cruzado. Errado, né? Porque o cheque ao portador, o cruzamento do cheque pode ocorrer a qualquer momento. Né? Quando a pessoa cruza o cheque, significa dizer que ele não quer que seja sacado em espécie, descontado o cheque na boca do caixa. Ele quer que seja depositado em conta corrente. Letra E. O cheque especial é o quê? É um produto bancário, né? É quando o banco concede ao titular da conta um limite de crédito para saque. Né? Não é para saque, né? Não é para saque, né? É o quê? O que é esse cara aí? Um cheque especial quando ele ultrapassa o seu saldo normal, né? Gabarito letra C, tá? Gabarito letra C, essa questão aqui, que com certeza a galera que dá lá concursos coloca no bolso ela, né? Então, gabarito letra C. Pronto, terminamos a parte do endosso, né, que é a maior parte da aula. Agora a gente vai a gente vai falar agora aí, agora é mais rápido a aula, assuntos são menores. Agora a gente vai falar do cheque cruzado, né? O que é o cheque cruzado? Você coloca 2 tracinhos aí na diagonal do cheque. É quando o emitente do cheque não quer que o cheque seja descontado na boca do caixa, ele quer que o cheque seja depositado em sua conta corrente. Significa que o cheque somente pode ser pago mediante crédito em conta, ou seja, depositado. O cruzamento pode ser em geral, pode ser geral,
quando não indica o nome do banco. Quando não indica o nome do banco, você coloca só o risquinho e está lá, né? Ou especial, quando o nome do banco aparece entre os traços de cruzamento, né? O cruzamento não pode ser anulado. Uma vez que colocou lá, acabou, né? Professor, não estou entendendo. Está aqui, ó, 2 risquinhos aqui. Esse cara aqui é o cruzado geral, ele é em branco. O que significa dizer? É quando não se indica o banco, cobrador. O cheque só pode ser pago a um banco, a um cliente para o banco mediante crédito em conta. Aí, ó, tá? Então, qualquer banco pode ser depositado esse cheque. Agora, quando o cara coloca Banco do Brasil aqui, ele fez um cruzado especial, ou seja, em preto. Indica o banco cobrador. O cheque só pode ser pago ao banco indicado no cruzamento. As pessoas geralmente confeccionam carimbos para especificar esse tipo de cruzamento, né? Então, esse cara aí é o cheque cruzado, né? Prof, e lá na lei do cheque, está previsto? Claro que está previsto. Nós vamos fazer a leitura aqui para vocês, porque o examinador pode retirar as questões Ctrl+C e Ctrl+V. Artigo 44 da lei de cheques, né? O emitente ou o portador podem cruzar o cheque mediante a posição de 2 traços paralelos no anverso do título. Professor, o que significa anverso? Anverso significa na frente. Tá? Na frente, né? Por que não colocou na frente? Eu vou saber por quê, né, cara? Os caras gostam de complicar pra caramba, né? O cruzamento é geral. Tá? Se entre os 2 traços não houver nenhuma indicação, existir apenas a indicação banco. Né? Ou outro equivalente, o cruzamento especial, se entre os 2 traços existir indicação do banco, né? O nome do banco. Está aí, né? A gente já falou esse cara aí para vocês. O cruzamento geral pode ser convertida em especial, mas este não pode ser converter-se naquela. Professor, não estou entendendo esse cara, eu explico para você. Então, você foi lá, recebeu lá um cheque, 2 riscos, em branco. Aí você pegou, né? Você pode endossar ele, a gente já falou tudo sobre o endosso. Você pode ir lá e colocar lá, ó, Bradesco. Pronto. Você fez o que? Você converteu um cruzamento geral em especial. E na parte final desse parágrafo ele fala, mas não pode converter-se naquele, ou seja, jamais um cruzamento especial pode se tornar um cruzamento geral. O cheque com cruzamento geral, ou seja, aberto, só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado mediante crédito em conta, ou seja, para ser depositado. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado ou se este for sacado ao cliente seu. Mediante crédito em conta, pode, entretanto, o banco designado incumbir ao outro a cobrança. Né? Bacana, já explicamos esse cara para vocês. Vamos lá, alguns exercícios de cheque cruzado. Sebrae AOCP 2018, cargo de analista. Excelente questão essa aí. Tá? Considerado um disposto na Lei 7.357 de 95, leia assertivas a seguir e responda o que se pode. 1. O cheque pagável à pessoa nomeada. Nomeado, ou seja, o cheque nominal. É pagável à pessoa nomeada. Com ou sem cláusula expressa a ordem, é transmissível por via endosso. Verdadeiro, né? Cheque é um pagamento à vista, ok? Nomeada, que significa que ele é nominativo, colocou Antônio da Silva, por exemplo, o nome da pessoa que vai ser beneficiada. Com ou sem cláusula expressa a ordem significa transmissão do endosso, é transmissível via endosso. Bacana, verdadeira. 2. A morte do emitente ou a sua incapacidade superveniente, a emissão invalida os efeitos do cheque. Superveniente, ó, a morte do emitente, ou a sua incapacidade superveniente, emissão. O que está colocando aqui, gente? O cheque foi emitido. Ok? Aqui, tá. Este cara aqui faleceu, mas já tinha sido superveniente, ou seja, depois, né?
Ele está falando, como o cara morreu, ele não vai ter mais aí, invalida a emissão do cheque falso, né? Por quê? Porque na época que ele foi emitido, estava com todas as capacidades do direito civil, né? Então é o seguinte, o cheque, a emissão não é cancelada, né? Então tá aí para vocês, né? Então tá, essa é uma boa explicação, esse aqui é tipo de explicação que completa aí a teoria. 3. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, ó, tanto o emitente, ok, quanto o portador pode fazer o famoso, pode sim, correto, né? Pode colocar os dois risquinhos paralelos, né? Mediante a aposição, olha aí, conforme a lei, né? De dois traços paralelos no anverso do título, ou seja, na frente do título, verdadeiro. O cara utilizou exatamente o texto da lei 7.357, artiguinho 44, salvo engano. 4. O emitente ou o portador podem proibir o cliente, ou podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro, mediante inscrição transversal ou no anverso do título da cláusula para ser creditado em conta ou conta equivalente. Ou seja, ele pode emitir que seja pago em dinheiro? Pode. Né? Como é que ele faz isso? Com tal do cheque, com o cruzamento do cheque. Né? Ou seja... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.